Olá, pessoal, boa tarde. Hoje é dia de MEB no caderno, a data de hoje em língua portuguesa. Só vai usar o caderno hoje para registrar que a professora vai utilizar o livro Ápice, tá bom, gente? Então, vou usar o livro Ápice das páginas 164 a 177. Vou terminar esse capítulo que fala sobre reportagem, que traz o gênero reportagem, para terminar o segundo bimestre, né, assim, corretamente, tá? Terminando certinho esse segundo capítulo. Então, eu vou só usar o livro hoje. Então, vamos lá comigo? Página 164. Fala assim: leia a tirinha a seguir. Alto. Quem vem lá? Amigo ou inimigo? Se eu fosse inimigo, iria dizer que sou inimigo. Iria dizer que sou inimigo? Ah, ele tem razão. A gente nunca fala, né, se a pessoa é amiga ou inimiga. A gente tem que perceber pelas atitudes da pessoa, né? Então, letra A. O que provoca o humor na tirinha? Coloca lá o fato do personagem perceber que sua pergunta era inadequada. Onde às vezes você pergunta se era amigo ou inimigo, né? Se era inimigo. Então, vamos lá? O fato do personagem perceber que sua pergunta era inadequada. Letra B. Copie a fala da tirinha que levanta uma hipótese ou uma possibilidade de algo acontecer ou não. Então, é essa parte aqui, ó. Se eu fosse inimigo, vírgula, iria dizer que sou inimigo? Ponto de interrogação. Aí você pode até colocar entre aspas, porque é a fala da personagem, tá? É isso aqui, ó. Entre aspas. Se eu fosse inimigo, iria dizer que sou inimigo? Coloca lá. C. Que forma verbal é usada para indicar essa hipótese? Fosse. Ó, forma verbal, fosse, tá? Fosse. Que modo verbal é empregado para construir essa hipótese? Subjuntivo ou indicativo? Subjuntivo. A Pro não deu ainda para vocês, tá? É um pouquinho cedo ainda para a gente. A gente já viu o modo indicativo e o imperativo. Mas o subjuntivo ainda não, mas é o modo subjuntivo nessa hora. Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema a seguir com os colegas e a professora. Verbo, modo indicativo, expressa o que é real, o que é certo. Modo subjuntivo, expressa o que é duvidoso, fosse, incerto, hipotético, tá? Pode ser que aconteça, gera uma dúvida, tá bom? Vamos lá na página 165. A página 165, epa, o que está acontecendo? A página 165 também vai trazer umas coisinhas que talvez a gente não tenha visto ainda, mas não se preocupe, a Pro vai ensinar tudo. Advérbio vem na aula de quarta-feira, amanhã ainda a Pro vai usar o outro livro, Aprender Sempre. Então vamos lá comigo. Advérbios, formas de marcar o tempo e o espaço nos textos. Na reportagem que você leu, havia indicações de lugar, ou seja, onde os fatos relatados aconteceram. Você estudou também que os verbos nos tempos indicam o modo indicativo ou subjuntivo e o tempo presente, passado e futuro. Além dos verbos, há outras formas de marcar o tempo em um texto. Leia e compare esses dois textos. Os grilos soam solitários, há estrelas. O silêncio é quebrado pelos galos que cantam. As crianças saem, é lá no texto da reportagem, tá? Trecho B. Os grilos soam solitários enquanto todos dormem na aldeia da Arcibetânia, em Mato Grosso. Ainda há estrelas no céu, o silêncio é quebrado a cada manhã pelos galos que cantam, antes do sol acordar, quando os primeiros raios iluminam a vida. As crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com os pais, irmãos, primos e primas. Observe o que está destacado no trecho B. Escreva os números que correspondem às expressões que indicam o tempo, isto é, quando o fato aconteceu. Então, aqui, ó, vocês veem que tem várias frases, palavras destacadas, e aqui está escrito 1, 2, não está assim? Então, vamos lá, aqui junto comigo, o que indica tempo é o 1, aqui ó, enquanto, o 3,
o 5 a cada manhã, o 6 antes do sol acordar e o 9, onde fala assim, onde moram os pais, tal. Desculpa, e o 7, desculpa, o 7, quando os primeiros raios iluminam. Quando? É uma questão de tempo. Então, aqui que indica um tempo é o 1,3,5,6 e 7. É só colocar os números, tá, gente? Agora, nós vamos no que indica um lugar aqui desses números, tá? Aí, o que indica lugar é o 2, que fala na aldeia, é o 4, que fala no céu, é o 8, que fala na casa de pau a pique, e é o 9, onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. Esse indica lugar. Então, vai lá. 2,4,8 e 9. Às vezes a pro não coloca na prova assim, dá ideia do quê? Que nem na prova. Era na margem do Rio Nilo, dá ideia do quê? De lugar. Agora, se eu falar assim, às 9 horas, é uma questão de tempo, tá? Então, advérbios, a gente vai aprender já já. É uma palavrinha que acaba modificando tudo. Letra C. Comparando os dois trechos, as informações destacadas no trecho B podem ser retiradas da reportagem sem prejuízos para a compreensão? Explique. Elas não podem ser retiradas porque o texto ficaria impreciso, não com as devidas explicações que a repórter fez, com as devidas, os olhares que ela teve, as observações. Então, não podem ser retiradas, porque o texto ficaria impreciso, não estaria com as informações completas que a repórter fez, que a jornalista fez, tá bom? Agora a gente vai para a página 164. Releia. Depois do almoço, o sol é cruel. O calor é tanto que nos fins de semana todos se recolhem na sombra de suas casas. Sublinhe no trecho a expressão que indica lugar, ou seja, o espaço onde os habitantes da aldeia se recolhem. Então, vocês vão riscar aqui, ó, na sombra de suas casas. Só sublinhar aqui, passar um traço aqui, pode ser de lápis colorido, marca-texto ou grafite mesmo, tá, gente? Agora, circule as expressões que localizam os acontecimentos, o tempo. Então, você vai circular aqui, ó, depois do almoço, pode circular. E pode circular aqui, ó, nos fins de semana. Depois do almoço e fins de semana indicam tempo, tá bom? Leia o trecho a seguir e conheça um pouco da história das bonecas. Muito tempo atrás, lá no Egito, já se faziam bonecas de barro. Antigamente, se faziam bonecas de pano, de madeira, até de sabugo de milho. A Emília e o Visconde de Sabugosa, das histórias de Monteiro Lobato, são bonecos feitos em casa, de pano e de sabugo de milho. Nos últimos anos, começaram a aparecer bonecos para os meninos brincarem. Eles são geralmente super-heróis. Para meninas, surgiram as bonecas mocinhas, com vestidos para trocar, com casinhas e automóveis para brincar de gente grande. Converse com os colegas. A autora diz que nos últimos anos foram fabricados bonecos de heróis para os meninos e bonecas mocinhas para as meninas. Isso ainda acontece? Sim. Sim, porque quando a Pro fez aquela pesquisa lá dos brinquedos, muitos meninos colocaram que eles têm os bonecos de super-herói. E as meninas, algumas, colocaram que tem umas bonecas de mocinha. Então, sim. Observe os verbos destacados no trecho. Em que tempo está empregada a maioria? Então, ó, faziam. Quando faziam? Ontem, no passado. Faziam ontem, no passado. São, no presente. Começaram, no passado. São, no presente. Surgiram, no passado. Trocar e brincar são verbos no infinitivo. Então, ó, faziam, começaram e surgiram estão no passado. Então, em que tempo está empregado a maioria deles? No passado, ou pretérito, tá? Copie as expressões que não são verbos, mas indicam tempo. A que tempo se refere? Aqui, ó, você vai copiar aqui, ó. Muito tempo atrás. Entre parênteses, coloca antigamente, vírgula.
Depois tem um lá, nos últimos anos. Onde é que tá aqui? Nos últimos anos, ó. Nos últimos anos. Então, aqui você coloca assim, tempo passado. Vamos voltar. Muito tempo atrás, vírgula. Antigamente, é no presente. Eu tô falando do passado, mas eu tô no presente, né? E os últimos anos, tá? Então, lá, tempo passado, muito tempo atrás e antigamente. E tempo presente, nos últimos anos. D de dado. Como as expressões de tempo organizaram as informações apresentadas? As informações foram apresentadas das mais atuais para as mais antigas ou as informações foram apresentadas das mais antigas para as mais atuais? Das mais antigas para as mais atuais, ó, muito tempo atrás e hoje a geração aqui. Então, a segunda aqui, página 167. Na página 167, leia a tira a seguir. Garfield, por que os gatos gostam de sair à noite? Porque nós gostamos de cantar sobre a cerca. Durante o dia, nós seríamos um alvo fácil. Segundo Garfield, o que os gatos gostam de fazer durante o dia? Cantar sobre a cerca. Durante a noite, desculpa. Cantar sobre a cerca. Para quem os gatos seriam um alvo fácil durante o dia? Provavelmente para quem não gostasse da cantoria deles, né? Aí ia tentar pegá-los. Então, provavelmente para os que não gostassem da sua cantoria. C. Circule na tira as duas expressões que indicam tempo. Aqui, ó, à noite. E circula aqui. À noite, pode circular de marca-texto, lápis colorido, do jeito que vocês quiserem. Aqui, ó, que indica tempo durante o dia. Aqui, ó, durante o dia. Pode circular à noite e durante o dia. D. Agora sublinhe, passe um traço na expressão que indica lugar. Aqui, ó, a cerca. Na cerca indica lugar, ou sobre a cerca, né? Sobre a cerca indica lugar. Passa um traço. 5. Imagine que esse trecho seja uma notícia do jornal. Pela falta de energia elétrica, houve um grande tumulto. As estações ficaram superlotadas e quando os trens chegaram, o tumulto aumentou. Na confusão, houve feridos, foram atendidos. A situação se normalizou. Reescreva em seu caderno, a gente não vai reescrever no caderno. Hoje a gente só vai usar o livro. A Pro ajuda vocês depois, eu dou um exercício que faça isso, tá? Mas eu vou só ler para vocês. As expressões, escreva em seu caderno, acrescentando dados de tempo e de lugar para organizar as ideias e esclarecer os fatos com mais precisão. No quadro abaixo, as sugestões de expressões para serem acrescentadas. Faça as adequações necessárias. Então, a gente vai fazer assim, gente. Você vai pegar para Pro 2 lápis aí colorido, tá? A gente vai colocar o que indica lugar e outro a gente vai colocar o que indica tempo. Então, primeiro vamos lá. O que indica tempo? À noite, vamos usar o lápis vermelho. À noite, na manhã indica tempo, ontem indica tempo, quarta-feira indica tempo, tá? Então, vamos lá. À noite, na manhã, ontem e quarta-feira de vermelho. Agora, vamos pegar de azul, de lugar. Nos hospitais próximos é um lugar, nas estações do metrô é um lugar, as plataformas é um lugar e nas estações de trem da capital é um lugar. Pronto, a Pro já resolveu com vocês. Então, o que indica tempo de novo, nós circulamos de vermelho. Foi à noite, ontem, na manhã e quarta-feira. O que indica lugar, a gente circulou de azul, nos hospitais próximos, nas estações do metrô, as plataformas e nas estações de trem da capital. Tudo bem? As palavras que acrescentam circunstâncias de tempo e de lugar às frases são advérbios e as locuções adverbiais, formadas por mais de uma palavra. Pro, não estou entendendo muito, fique tranquilo, a gente vai fazer a gramática ainda dos advérbios na quarta-feira. Vamos lá comigo. Página 168. Após 6 meses no mar, decidimos conferir a você o prêmio de PCM.
Que significa isso? Pior cozinheiro do mundo. Nossa! Agar e seus companheiros navegaram há muito tempo. Copie a expressão. Que não seja um verbo e que indique esse tempo. Aqui, ó, após 6 meses. Coloca lá, após 6 meses. Observe o rosto de Ed no último quadrinho. Ele ficou feliz com o prêmio? Explique sua resposta. Não. Por quê? Porque uma que ele foi chamado de pior cozinheiro, né? Mas a gente vê isso pelo rosto dele. Nós notamos que ele não tá sorrindo. E essa nuvenzinha negra aí, né? Em seu olhar. Veja uma nuvenzinha negra ali no olhar dele. Ele não ficou feliz com isso, não. Com as sobrancelhas curvadas, mostram que ele está muito bravo. Então, coloca lá. Não, a gente verificou pelo rosto, que ele não está sorrindo, pela nuvem negra e seu olhar. Com as sobrancelhas curvadas, mostra que ele está bravo, muito bravo. 7. Leia esta outra tirinha. Eu sou você amanhã. Nossa, começou a chorar. Circule na tirinha a palavra que indica a ideia de futuro. Circula lá amanhã. Amanhã é futuro, tá? Por que o menino chorou ao ver Cebolinha dizer eu sou você amanhã? Talvez porque ele não queria ser parecido, né, com o Cebolinha. Eu acho isso, né? Eu acho que ele ficou triste porque ele não queria ficar parecido com o Cebolinha. Página 169. Outra tirinha. Ó. A importância das tirinhas, gente, eles trazem bastante, né, esse gênero. Tem um jacaré enorme atrás de você. 1º de abril. 1º de abril foi ontem. Eu levei a noite inteira para inventar aquilo. Releia o primeiro quadrinho. Copie a expressão de lugar empregada por Linus. Aqui. É que deixa o coisa. Mas o primeiro quadrinho é atrás de você. Então, coloca lá. Atrás de você é lugar. Atrás de você. Você acha que Lucy acreditaria no que Linus disse e cairia na brincadeira, assustando se realmente fosse 1º de abril? Explique. Acho que provavelmente não, porque eles estavam num sofá, né? Num ambiente que não tem jacaré. Então, acho que provavelmente não, porque eles estavam sentados num sofá, vírgula, num ambiente em que a presença do jacaré vai ser quase que nula, né? Pouco provável. Hora de organizar o que estudamos. Leia e complete o esquema com as informações que estão faltando. Advérbios e locuções adverbiais. Palavras ou expressões que indicam circunstância em que as ações acontecem e ajudam a organizar o texto. Exemplos. Aqui no tempo, aqui tem várias linhas. É que eu tô pedindo para o Enzo fazer um grande favor de tirar as fotos para a Pro, que eu não tenho esse livro. As minhas vieram com as páginas puladas. Tempo, coloca lá. Amanhã, ontem e durante o dia. Amanhã, vírgula, ontem e durante o dia. Lugar. Pode colocar atrás dela, sobre a cerca, em uma reserva. Então, coloca lá. Atrás dela, sobre a cerca e em uma reserva. Tá falando das tirinhas, tá? Agora, vamos para a página 169. Se vocês verificarem, a página 170 e 171, a Pro não vai fazer com vocês. Eu prefiro fazer em aula do Meet ou em aula presencial. Vamos lá na página 172. Leia esta reportagem sobre a importância da água para o nosso organismo. Super refrescante. Saiba por que nós precisamos tanto de água. Todo mundo diz que a gente tem que beber bastante água. A água está presente em todas as reações químicas que acontecem no corpo. Além disso, transporta oxigênio, alimentos e sais minerais para as células. Atua nos sistemas digestivo, respiratório e nervoso. Limpa e refrigera o organismo e faz parte da composição do suor, do cérebro e até dos ossos. É impossível beber pelo menos 4 copos de água por dia, mesmo que não esteja com vontade. Segundo os médicos, quando sentimos sede, é um sinal de que já passou da hora de beber água. Olha lá, gente, é um toque pra gente isso aí, hein? Água por todo lado. Proteção. O cérebro tem membranas protetoras que são lubrificantes por um líquido composto por água e outras substâncias.
Na digestão dos alimentos. Há muita água nas substâncias que fazem a digestão. Elas permitem captar os nutrientes dos alimentos. Xixi é produzido nos rins e tem muita água. Tira do corpo substâncias que podem ser tóxicas, que não fazem bem para o nosso organismo. Sem choque. Nos joelhos, cotovelos e outras articulações do seu corpo há um líquido com bastante água. Ele evita que os ossos batam uns nos outros quando nos movimentos protegemos do osso. Quando a gente dá assim, sem querer, se bate um pouquinho o joelho ou a mão e dói, significa que tá faltando água ali, né? Às vezes dói mesmo por causa da batida. Porque por água abaixo, o sangue é composto principalmente por água. Por isso, ele é bem líquido, circula com facilidade e permite que nutrientes sejam transportados rapidamente pelo organismo. Aí vem a composição aqui, ó. No cérebro tem 75% de água, no sangue 83% é água, nos ossos 22% água, no coração 80% água e nos músculos 75% de água. Um texto super interessante essa reportagem aí pra gente. Página 173. Palavras em jogo, terminados em an e ão. A Pro já até trabalhou isso lá no caderno com vocês, né? Leia o trecho de uma notícia sobre uma onça parda resgatada em Barbacena, Minas Gerais. Por se tratar de animal selvagem, os bombeiros verificaram a situação e fizeram contato com a polícia militar ambiental e um veterinário que forneceram pequenas doses do sedativo, além de redes de segurança para proteção em vaso de queda. Todo o trabalho durou, no total, umas 6 horas, garantiu o sargento Barros. Observe as formas verbais destacadas e responda. Essa notícia está relatando os fatos no tempo presente, passado ou futuro. Olha, verificaram, fizeram, forneceram. Passado. Passado. Leia em voz alta os verbos dos quadros escritos no passado. Preste bastante atenção ao som final. Verificaram, fizeram, forneceram. É o que a Pro fala. O an. Que som você ouviu no final desses verbos? Som de ão, mas escreve com an. B. Agora releia em voz alta os mesmos verbos reescritos no futuro. Preste atenção no som final deles. Verificarão, farão, fornecerão. Mudou, né, gente? Compare o som dos verbos do quadro no passado e com o som dos verbos no futuro. Então, houve uma mudança. Fale outra vez as formas verbais e pinte as sílabas tônicas de cada uma delas. O que pode ser observado em relação a essas formas? Então, vamos lá. Aqui vocês vão circular o K, verificarão. O Z, fizeram, fornecerão, o C. E aqui vocês vão circular irão, para vocês notarem muito bem o que eles querem, que aqui com an é passado, algo que já aconteceu, e com ão é futuro, algo que vai acontecer. Página 174. Leia os verbos dos quadros a seguir e complete as frases. Então, tem lá, lançam, moram, organizaram, ficam, matam, brilha, deixarão, sofrerão, precisarão, concordaram e brincavam. No futuro, as pessoas precisarão, olha o ão aqui, gente, precisarão pensar mais na preservação dos recursos naturais. Ontem, alguns moradores do centro da cidade organizaram uma manifestação contra a retirada de árvores de algumas praças. As pessoas que moram aqui, ó, moram no campo têm mais qualidade de vida, pois ficam longe do estresse que a correria da cidade provoca. B de dado. As crianças brincavam no parque quando começou uma chuva de granizo. Os sons das florestas deixarão os turistas boquiabertos. Então, vamos lá de novo. A. Precisaram. B. Organizaram. C. Moram e ficam. D. Brincavam. E D. Deixarão. 4. Leia as frases com atenção aos termos destacados e sublinhe apenas as formas verbais. Pega um marca-texto aí, gente. Todas as pessoas são sonhadoras. Vai riscar? São. Carlos era um menino de coração grande, dava a mão a quem precisasse.
Aqui, ó, era. Os jogadores chegarão no aeroporto e serão recebidos por uma multidão. Risca lá, chegarão e serão. Os alunos vão participar de uma competição de matemática. Só vão, competição não é. Competição é um substantivo, é o nome de uma coisa. Então, o verbo é vão. Com a professora, registre os que vocês concluíram em relação à escrita das formas verbais terminadas em an e ão. Então, coloca lá. An pode ser no presente e no passado e são paroxítonas. An com M pode ser no presente ou no passado e são paroxítonas. E ão com o tio aqui, ó. Esses geralmente são no futuro e são oxítonas. Ão são no futuro e são oxítonas. Página 175. Vende-se ou vende-se? Leia os verbos a seguir, observando a escrita das formas verbais destacadas, que indicam possibilidade. Provavelmente você conhece os versos porque eles fazem parte de cantigas populares. Se eu fosse um peixinho e soubesse a nadar, tirava você do fundo do mar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com que letra se escreve o final das formas verbais destacadas? Olha aqui, ó. 2 S E, ó. Coloca lá. C, S, S, E. Observe nas frases o uso do verbo vender. Vende-se. Automóvel seminovo, ano 2000, todo equipado, apenas 10 mil. Falar com Ronaldo no telefone e tal. Texto 2. Se Ronaldo vendesse o carro, poderia viajar. Converse com os colegas e registre a diferença de sentido entre as duas formas verbais. Então, vamos colocar lá. Vende-se, esse vende-se aqui, ó. Vende-se com hífen. Vende-se, o hífen se. Vende-se. Indica algo que ocorre no presente. Vende-se, indica algo que ocorre no presente. E vende-se indica algo que pode ocorrer. Novamente, vende-se indica algo que ocorre no presente. E vende-se indica algo que pode ocorrer. 3 mesmo. Complete cada quadrinho a seguir com a palavra mais adequada. Escolhesse, admirou-se e soubesse. Dona Chica admirou-se. Esse aqui, ó, do berro que o gato deu. Página 176. Se o passarinho escolhesse, 2 S, tá, gente? Onde fazer seu ninho, escolheria da laranjeira, o último galinho. Se eu soubesse, com 2 S, com certeza que você gosta de mim, eu lhe daria uma rosa que peguei lá no jardim. Olha que romântico. Assim também aprendendo. Você leu que as casas da aldeia indígena eram de pau a pique. Aprendeu que a base da parede de pau a pique é um trançado de madeira ou de bambu, que dá sustentação ao barro amassado, que vai recobri-la. O trançar está presente também na arte indígena de cestaria. Veja, olha aqui, ó, uma pessoa tecendo aqui, ó, e depois aqui, ó, tá? Vamos resgatar essa habilidade que faz parte da história dos nossos índios? Agora é a sua vez de fazer um trançado com tiras de papel. Esse aqui a gente vai dar algum dia numa aula do Meet, tá? Gostaria muito que vocês fizessem esse trançado aqui, mas a gente faz junto, tá bom? Vamos para a última página de hoje, página 177. A gente vai fazer uma avaliação do que nós aprendemos. Gênero. O gênero foi reportagem. Leitura e interpretação da reportagem. Fizemos. X aqui. Recursos empregados na reportagem. Também verificamos que é uma jornalista, que ela está presente no lugar para ela relatar, tudo isso. Produção de texto de uma reportagem. A gente não produziu, então a gente vai colocar um X aqui. A gente vai fazer ainda. Verbo no tempo e o modo. Sim, a gente está fazendo e vai fazer mais. Advérbio, locução adverbial, formas do tempo e do espaço. Pode colocar que sim, que a gente já viu no livro e a Pro vai dar no caderno quarta-feira. Verbos terminados em an e ão. Faz tempo que a Pro tá falando isso. Vende-se ou vendesse. Vende-se ou vende-se. Pode pôr aqui também que a gente já viu no livro e a Pro vai dar mais.
Participação nas atividades orais. Dessa vez eu quero que vocês coloquem, porque na aula do Meet a Pro fez 2 atividades, né, com vocês, e vocês foram super bem, tanto no texto de argumentação, como no verbete oral que a gente fez sexta-feira. Bom, vamos recapitular a aula de hoje? Grande no livro para a gente terminar a página. Então, coloca IMEB no caderno, a data de hoje, só registra que a Pro vai usar o livro APES nas páginas 164 a 177. Quero terminar o segundo bimestre em dia, tá? Então, ó, hoje a gente viu todas essas páginas, a Pro leu com vocês, já fez. Então, vocês vão fazer o favor de corrigir tudo, deixar tudo certinho aí no livro, tá bom, gente? Até amanhã. Um beijo.